Apaixonar por homem casado é furada e você ainda sai como errada da história. Ei, fica aí que tem história nova. Atualmente eu tenho 20 anos. Tudo começou a acontecer há muitos anos atrás, mas só veio ter um fim mesmo agora, bem recente. Logo quando eu conheci ele, foi assim, uma simples amizade, sabe? A gente trabalhava junto e a gente dava muito bem. De fato, era uma simples amizade da minha parte. Só que assim, não demorou muito pra ele começar a demonstrar interesse em mim. E em mim também começou a despertar muitos interesses por ele, sabe? Mas na minha cabeça eu sabia que era errado, porque eu já sabia que ele era casado. Eu já sabia que não podia, que não podia, que não podia. Mas assim, aquele sentimento só fazia crescer. E às vezes o sentimento a gente não consegue, né? Tipo, controlar. Então, assim, eu sabia que era errado, mas deveria ter me afastado dele, eu deveria, mas eu não conseguia. E depois de um tempo que a gente já se conhecia, ele já tinha demonstrado muito interesse em mim, ele tentou me beijar. E de início, eu recusei. De início, eu juro pra vocês, eu tava com muita vontade de ficar com ele, com muita vontade de beijar e tal, mas veio na minha cabeça, ele é casado, eu não posso, eu não vou e tal, e eu recusei. Mas assim, eu passei o outro dia todo pensando muito naquele suposto beijo que era pra ter acontecido, sabe? Eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero, mas eu não posso, tal. Eu fiquei pensando muito naquilo. Então, quando foi no outro dia, ele tentou me beijar de novo, e dessa vez eu não recusei. Enfim, mas assim, ele criava uma fantasia que era muito fácil acreditar. Quando a gente tá apaixonado por alguém, a gente acredita nela muito fácil, né? Ele falava pra mim que ele não gostava mais da mulher dele, que ele só tava com ela por alguns motivos lá, que ele ia se separar, que ele ia me assumir, que ele ia ficar comigo. E bom, aquele velho papo de homem comprometido que quer segurar ali a amante, né? Que não quer deixar ela ir. Ou falando que ia se separar, e eu acreditei, né? Besta, acreditei. Ele falava tanto que me amava, que eu era a mulher da vida dele, que ele era apaixonado por mim, que ele não via a hora de se casar comigo, de ter uma família comigo. Eu acreditava. Quando a gente tá apaixonada, a gente acredita em qualquer coisa. Mas é claro, a gente sempre brigava muito, porque eu insistia, eu perguntava, e aí? Quando é que vai separar? Quando é que vai separar? Quando é que você vai parar? Aí só falava que ainda não era o momento, que tinha que esperar, que ainda não era a hora certa e tal, não sei o quê. E eu, tá, ok. E aí tinha uma coisa que ele sempre falava pra mim, que tipo, ainda não era a hora certa dele se separar, mas que se de repente a mulher dele ou alguém descobrisse que ele tava comigo, ele ia aproveitar a descoberta dessa traição, né, pra se separar dela e ficar comigo. E eu, tá, tudo bem. Só que teve uma determinada vez que a mulher dele acabou pegando as nossas conversas no celular dele. E ela descobriu o nosso relacionamento, né? E é óbvio que ela veio pra cima de mim, né? O querubim lá ficou lá e ela veio pra cima de mim com tudo. E eu falei pra ela que eu sabia, assim, que ele era casado e tal, mas que ele sempre me falava que ele ia terminar com ela, que ele ia me assumir, que ele dizia que me amava, que ele não gostava dela, porque ela era isso, ela era aquilo, e eu era o amor da vida dele, ele queria uma família comigo, ele queria uma vida comigo. Só que assim, não deu em nada, né? Porque na casa dele, ele falou outra história pra ela. Que eu é que ficava perturbando ele, que eu é quem queria acabar com o casamento deles dois. Ou seja, tudo aquilo que ele falou, que se um dia ela descobrisse ele ia me assumir, era tudo mentira. Porque no momento que ela descobriu, de repente a culpa foi minha de ter destruído o casamento deles dois. A partir daí que a minha ficha caiu, né? Foi aí que eu descobri que tudo que ele falava pra mim era mentira. Que tudo que ele falava era só pra me segurar ali, sabe? Porque ele não queria terminar comigo, mas também não queria se separar da esposa dele. E aí, tipo, foi a maior confusão, eu saí como uma errada da história, ela fez um escândalo em cima de mim, ele simplesmente começou a me ignorar, parou de mandar mensagem, de me ligar, de atender minhas ligações, nada. Simplesmente faz um mês que tudo isso aconteceu, e até hoje ele não veio conversar comigo, ele não veio me dar satisfação, ele não veio nada. Tipo, eu simplesmente saí como uma errada da história, como uma louca que queria destruir o casamento, e ele não me dá nem sequer uma satisfação. É óbvio que isso tá me quebrando por dentro, sabe? Porque eu amava muito ele, e quando a decepção veio, ela veio com força, ela veio me destruindo, sabe? Aí eu sei que vocês vão falar assim, nossa, mas esse papo de que vai separar da esposa é antigo, esse papo é velho e tal, tu não acredita nisso? Sim, gente, eu acreditei. Como eu falei pra vocês, eu era muito apaixonada por ele, então qualquer coisa que ele me falasse eu acreditava. Eu tinha a esperança de que ele se separasse dela pra ficar comigo. E quando a ficha caiu de que isso não ia acontecer e de que ele ainda fez, e de que ele ainda me transformou num monstro da história, foi assim, o fim pra mim. Então, assim, eles estão juntos ainda, né? E eu fiquei de lado. Então, assim, se por acaso tem alguém passando por essa mesma situação, não acredite. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem aquela esperança de que ele vai fazer o que ele diz que vai fazer, mas ele não vai. Não aceitem menos do que vocês merecem, tá? Só fiquem com alguém se essa pessoa estiver solteira. Não acreditem nesse papo de que, eu vou me separar, porque ele não vai. Eu hoje tô pagando por ter acreditado nas mentiras dele. E enfim,